Olá, meus irmãos, saravá, que a paz e Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Mas antes de a gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o joinha, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Sexta-feira, mais um dia de pílula. A gente está organizando agora as pílulas do nosso canal. E a pílula de hoje é para responder uma pergunta que fizeram aqui no nosso canal, num dos comentários, para falar um pouco sobre o que é o médio de transporte e a diferença de um médio de transporte para um médio de projeção astral. E existe uma grande diferença, tá? Grande diferença. Primeiro que o médium de projeção astral é um tipo de mediunidade, e médio de transporte não é um tipo de mediunidade, é uma característica de médium. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa são as mediunidades que nós temos: clarividência, clareaudiência, clareolfativa, vidência, projeção, psicografia, psicometria, psicofonia, pictografia. São vários tipos de mediunidade que nós temos, a própria mediunidade de incorporação. Mediunidades essas que são faculdades mediúnicas, nós desenvolvemos essas faculdades mediúnicas. Agora, o médium de transporte, ele é uma característica do médium. Então você pode ser um médio de transporte vidente, um médio de transporte clareaudiente, um médio de transporte de projeção astral. É diferente. Médio de transporte é um médio que tem mais facilidade de absorver energias, por isso ele transporta as energias. Então, o médio de transporte é aquele cara que vai nos lugares ou nas pessoas que estão próximas e, como uma esponja, ele suga a energia das pessoas, ele tem facilidade em pegar energia. Muita gente fala absurdos de médium de transporte, como se o médium de transporte fosse um médium ruim, ou fosse um médium com dificuldade de trabalhar, e não é verdade, porque do mesmo jeito que o médium de transporte ele tem facilidade de absorver energia das pessoas e dos ambientes, ele também tem facilidade de absorver as entidades que ele possa trabalhar. Então, é muito mais fácil um médium de transporte desenvolver a incorporação, é muito mais fácil o médio de transporte absorver energia positiva do que outros médios. A grande questão é que a maioria dos médios, e nós somos passíveis desse erro, nós médios dificilmente temos uma tendência a nos aliarmos com pessoas e com momentos mais negativos. Então, a partir do momento que a gente toma um certo cuidado no ambiente que a gente frequenta, que a gente toma cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, fica mais fácil. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Projeção astral é um tipo de mediunidade e médio de transporte é uma característica. Não existe só médio de transporte. Existe médio de transporte, existe médio de tronqueira, existe médiums de cura. Nós já fizemos aqui, e aí fica o convite para vocês, já tem uma série aqui que a gente fala todos os tipos de mediunidade, não todos, mas a maioria deles. Então a gente tem vídeo sobre projeção astral, que aliás o comentário é nesse vídeo. A gente tem vídeo sobre clareaudiência, sobre mediunidade olfativa, sobre mediunidade de clarividência, de vidência, de incorporação. Enfim, são mais de 10 vídeos explicando. E aí, se vocês quiserem, botem aqui no comentário, que eu vou ler, se vocês querem que a gente faça uma série sobre características mediúnicas. Então, o que é um médium de transporte, o que é um médium de cura, o que é um médium de tronqueira, aquela famosa história que as pessoas falam que, nossa, eu sinto as minhas mãos formigarem, os passes de cura, como que isso funciona, como esse processo se dá na Umbanda. Então, se você quiser saber tudo isso, manda aqui nos comentários embaixo. Então, mais uma vez, médio de transporte é uma característica, não é um médium ruim, é um médium que apenas precisa tomar mais cuidado do que os outros, porque ele absorve mais as energias, mas a gente faz uma pílula só para falar disso. E médiums e projeção astral é uma outra coisa. Projeção astral é um tipo de mediunidade. Projeção astral e apometria não é a mesma coisa. Existem médiuns de apometria, existem médiuns de projeção astral. São coisas distintas. Projeção astral está mais ligado com algumas vivências, algumas visões que a gente tem. Então, são coisas que não são a mesma coisa, por mais que sejam bem parecidas. Fica o convite, vai lá ver o nosso vídeo sobre projeção astral e também entender que todo médium é um médium de projeção astral, porque nós, principalmente médiuns de banco, né, que nós chamamos médiuns de consulta, médiuns que estão trabalhando propriamente num terreiro ativamente,
a projeção astral é uma realidade nossa, até mesmo porque os espíritos não param de atuar assim que acaba a gira. Então, por exemplo, na minha casa a gira começa toda segunda-feira às 8 horas da noite, mas quando dá 10h30 a gira não acaba. Ela termina para nós físicos irmos embora, né? Médios pegarmos carro, o ônibus e ir embora para casa. Mas a gira continua. Então, muitos trabalhos que foram feitos, que estão sendo feitos naquele momento na gira, eles acabam tendo um término na madrugada através de médiuns por projeção astral. Isso é uma realidade. Prova disso é que se você é médium de terreiro, pode perceber, normalmente quando acaba a gira você tem muita fome, legal, porque é a perda de ectoplasma, mas à noite você dorme, a noite depois da gira é aquela noite que você dorme igual uma pedra. É até difícil você acordar na noite seguinte, no dia seguinte. Por quê? Porque você passou a noite inteira trabalhando, você passou a noite inteira projetado, por mais que você não lembre, porque sim, os trabalhos espirituais continuam depois da gira. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se vocês quiserem saber mais, a gente bota aqui, então bota aqui no comentário os seus assuntos, as suas dúvidas e principalmente, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais!